Oi, gente. Hoje vamos falar sobre um assassinato em série que causou pânico em todo o Japão. Ocorreu mais precisamente em Tóquio, Japão. Foi um assassinato indiscriminado. Um homicídio indiscriminado significa que não havia qualquer problema entre o assassino e a vítima. Apenas uma forma aleatória de matar pessoas. Esse tipo de assassinato é extremamente prejudicial à sociedade e, por ser aleatório, é difícil prevenir. Então, o que aconteceu durante aqueles dias? Em seguida, falamos sobre isso. Voltemos no tempo para o dia 4 de janeiro de 1977. 4 de janeiro de 1977, logo após a meia-noite. Estação Shinagawa, no Japão. 6 funcionários completaram um dia de trabalho e saíram juntos da estação. Estavam prontos para voltar ao dormitório, não muito distante. Depois de caminhar cerca de 200 metros, eles passaram por uma cabine de telefone público. Entre eles, uma menina encontrou uma moeda de 10 ienes no chão. Ela achou que tinha sorte e logo quis falar para todos ao mesmo tempo. Encontrou também uma garrafa de Coca-Cola fechada ao lado da moeda. Naquela época, a Coca-Cola era engarrafada, não era em lata como hoje. A garota pegou a garrafa de Coca-Cola e deu para o mais novo entre os 6 colegas. Disse: "Não gosto de tomar Coca-Cola, você pode pegar para você." A menina não sabia que seu comportamento gentil prejudicaria. O nome do colega mais jovem era Akira Higaki, 16 anos. Ele estava no primeiro ano do ensino médio. Seu pai era funcionário da Shinkansen e Akira Higaki estava lá para trabalhar por meio período. Depois, os 6 voltaram para o dormitório. O Higaki colocou o refrigerante na geladeira, já que não iriam trabalhar no dia seguinte. Não precisavam dormir logo. Depois do banho, todos foram para a sala no segundo andar do dormitório para beber cerveja e conversar. Já era cerca de 1 hora da madrugada. Higaki lembrou que ainda havia uma garrafa de Coca-Cola, então ele voltou para o dormitório, pegou o refrigerante e levou para a sala no segundo andar. Abriu e bebeu apenas alguns goles. De repente, cuspiu o líquido da boca. Ele sentiu um gosto amargo e adstringente. Então, lavou rapidamente a boca com água da torneira. Depois de 5 minutos, ele de repente caiu no chão. Seu corpo continuou se contorcendo e ele gradualmente perdeu a consciência. Ao ver isso, seus colegas rapidamente chamaram uma ambulância. A ambulância chegou 10 minutos depois e o levou para o Hospital Geral de Shinagawa. Infelizmente, depois de uma noite de tentativas, não conseguiram salvar sua vida. Ele foi declarado morto às 7h30 da manhã. Visto que seus sintomas eram muito especiais, o médico também notificou a polícia imediatamente. Subsequentemente, seu corpo foi enviado para uma autópsia. Após o exame forense, muitas manchas grandes e rosadas foram encontradas em seu corpo. O médico forense concluiu que a causa da morte era envenenamento por cianeto de sódio. Então, a polícia coletou o restante da bebida para análise. Realmente continha cianeto de sódio nela. O cianeto de sódio é altamente tóxico. Apenas uma dose muito pequena é suficiente para causar a morte. O tempo do óbito varia entre minutos até alguns segundos, muito rápido e difícil de realizar o socorro. O cianeto tem muitas aplicações na indústria, como galvanoplastia, impressão, pintura, pesticidas, entre outros. As pessoas que trabalham nesses locais têm acesso ao cianeto de sódio. A polícia na época achou que era o único acontecimento. Inesperadamente, este era apenas um entre vários.
8h15 da manhã, logo depois da morte de Hideaki Akira, não muito longe da cabine telefônica onde estava o refrigerante, um homem de meia idade com roupas cinzas caiu no chão. Ele foi levado para o hospital, porém, ao chegar, o médico constatou que ele não mais apresentava sinais vitais. Após a inspeção policial, descobriu-se que a causa da morte também havia sido envenenamento por cianeto de sódio. Onde o homem desmaiou, havia sinais de vômito e Coca-Cola. Uma garrafa bebida pela metade foi encontrada em uma distância de 10 metros. Uma outra garrafa de Coca-Cola, também bebida pela metade, foi encontrada debaixo de um poste de luz a 100 metros de distância. Isso não seria coincidência. Obviamente, esses casos estavam relacionados a uma série de assassinatos. A polícia realizou uma busca com base nas impressões digitais. Naquela época, no Japão, apenas quem tinha passagem pela polícia possuía suas impressões digitais arquivadas no banco de dados. Eles encontraram uma digital correspondente. A impressão digital na garrafa pertencia a um homem de meia idade. O nome dele era Hiroshi Sugawara. Naquele ano, tinha 46 anos. Ele já tinha sido preso 2 vezes por roubo. Era procurado por fraude, foragido por 13 anos. Porém, após investigação policial, foi constatado que ele não tinha relação com o outro caso. Esses 2 casos atraíram considerável atenção da polícia. Eles imediatamente organizaram uma equipe de operações especiais com cerca de 200 pessoas para conduzir uma busca completa na cena do crime. Às 12h50 da tarde, eles encontraram uma garrafa de Coca-Cola fechada ao lado de uma cabine de telefone vermelha, em frente a uma loja 600 metros de onde Akira Hideaki pegou a Coca-Cola. O dono da loja tinha um filho de 15 anos. Ele disse que já tinha visto aquela garrafa, mas que estava com pressa de sair. Então, decidiu pegar mais tarde. Inesperadamente, a polícia chegou antes que ele voltasse. Felizmente, ele não bebeu. Uma dose letal de cianeto de sódio é entre 0,15 e 0,2 gramas. Ao todo, a polícia já havia encontrado 4 garrafas de Coca-Cola envenenadas. Elas foram testadas separadamente. Os resultados mostravam que a primeira garrafa de Coca-Cola que havia causado a morte de Akira Hideaki tinha 1,4 a 1,6 gramas de cianeto de sódio. A segunda garrafa, que havia causado a morte do homem de meia idade, tinha 1,9 gramas de cianeto de sódio. A terceira garrafa de Coca-Cola, encontrada sobre o poste de luz, tinha 3 gramas de cianeto de sódio. A quarta garrafa de Coca-Cola foi encontrada na frente da loja, tinha por volta de 9 gramas de cianeto de sódio. A polícia percebeu que a dosagem de cianeto de sódio nessas 4 garrafas era diferente, de acordo com os relatos de vários moradores que corriam por ali todas as manhãs. Essas garrafas apareciam uma após a outra desde novembro do ano passado. Existiam cerca de 6 ou 7 locais, mas elas mudavam de lugar a cada 2 ou 3 dias. Às vezes, elas apareciam em um lugar mais alto. Contudo, não houve relatos de envenenamento durante o período de novembro do ano anterior ao ocorrido. Existia um palpite terrível. Talvez este criminoso estivesse realizando um experimento. Ele queria testar onde seriam os locais em que as garrafas teriam maior possibilidade de serem levadas por alguém, e o quanto o cianeto de sódio seria o mais apropriado para que o gosto não fosse muito amargo, não deixando que a pessoa percebesse ao beber e pudesse matá-las. Neste momento, a polícia usou apressadamente a TV, os jornais e outros meios de comunicação para alertar a população e aumentar a vigilância. A polícia disse para que as pessoas não bebessem refrigerantes que encontrassem
estivessem na rua. Então, este acontecimento em Tóquio se tornou muito conhecido em todo o Japão. Todos ficaram ainda mais alertas. Mais de um mês se passou. Por volta das 6h20 da manhã, no dia 13 de fevereiro. Havia um homem de 39 anos chamado Morizaki em Osaka, Japão. Ele foi uma máquina automática para comprar cigarros no caminho para o trabalho. Em seguida, ele encontrou uma garrafa de Coca-Cola em cima da máquina e levou para o escritório. Os colegas de Morizaki tentaram fazer com que ele não bebesse, visto que eles sabiam dos casos de morte por envenenamento ocorrido em Tóquio no mês anterior. Mas ele simplesmente não ouviu os conselhos. Era uma simples garrafa de Coca-Cola. Não tinha problemas, pensou. Ficaria tudo bem depois de beber. Então ele bebeu de uma vez toda a garrafa. Desenvolveu então sintomas de envenenamento após ingerir o líquido. Ao ver isso, seus colegas rapidamente chamaram uma ambulância. Felizmente, ele foi atendido a tempo e a dose de veneno talvez não tenha sido muito grande. Assim, conseguiu sobreviver. Ele recebeu alta no dia seguinte, mas, surpreendentemente, Morizaki cometeu suicídio em sua casa, logo depois de receber alta do hospital. De acordo com sua família, ele já sabia do caso em Tóquio que seus colegas tentavam alertar, mas ele não deu ouvidos aos conselhos e bebeu o refrigerante envenenado. Ele se sentiu extremamente envergonhado e cometeu suicídio. Na verdade, existem muitas dúvidas sobre sua morte, porque, de acordo com o senso comum, mesmo esse assunto sendo um tanto embaraçoso, definitivamente não era motivo para cometer suicídio. A polícia também suspeitou que estes assassinatos em série estivessem relacionados com ele, porque alguns dos sintomas que este homem apresentou após beber o líquido não eram tão equivalentes a sintomas de envenenamento por cianeto de sódio. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência após a investigação. Dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Um homem de 43 anos encontrou uma caixa no topo da escada em um shopping subterrâneo na estação de Tóquio. Ele abriu uma caixa e deu uma olhada. Continha 40 caixinhas de chocolate. Por causa dos casos de envenenamento que já havia causado pânico nacional, este homem tinha medo de ingerir o conteúdo. Suspeitou de envenenamento, por isso chamou a polícia. Chegando ao local, a polícia não tinha certeza se a caixa de chocolates era venenosa, porque era Dia dos Namorados. Talvez alguém realmente teria esquecido ali. Portanto, de início, a polícia não se preocupou em averiguar os chocolates, mas tratou como um item perdido. Depois de muito tempo, ninguém reivindicou o pacote. Então, a polícia devolveu a caixa de chocolates ao fabricante. Após a inspeção, o fabricante descobriu que todas as caixas de chocolate estavam violadas. Depois de testes em laboratórios serem realizados, cianeto de sódio foi encontrado no chocolate. Surpreendentemente, havia uma frase impressa em cada caixa de chocolate. Dizia: "Deus vai matar os japoneses feios e orgulhosos." Estas palavras estavam escritas em katakana japonês. Foram impressas. A polícia não tinha mais pistas. Na verdade, em 14 de fevereiro, em outra estação, no banheiro da estação Kanda, havia também um homem que achou chocolates. A estação Kanda fica muito perto da estação de Tóquio.
Depois que o homem pegou o chocolate, ele comeu enquanto estava no carro e desmaiou em seguida. Foi levado ao hospital, mas o médico deu o diagnóstico de intoxicação alimentar. Assim, o homem não relatou o caso e teve alta no dia seguinte. Portanto, os dois casos de envenenamento por chocolate ocorridos em 14 de fevereiro não foram relacionados. Apenas no ano seguinte, a polícia japonesa conectou os dois casos e, testando o chocolate encontrado no banheiro da estação Kanda, a polícia descobriu uma pequena quantidade de cianeto nele. A polícia investigou 2 novos casos de envenenamento por chocolate com cianeto. Havia evidência de que esses chocolates já estavam nas estações antes de 14 de fevereiro. E quem colocou os chocolates envenenados e os refrigerantes envenenados era provavelmente a mesma pessoa. Mas visto que não havia nenhuma pista, ele não podia ser rastreado. Depois que esse caso aconteceu, todo o Japão ficou em pânico. Como resultado, os japoneses nem ousaram beber Coca-Cola normal por um bom tempo, com medo de envenenamento. Naquela época, a embalagem da Coca-Cola era em garrafas de vidro retornáveis. Desde que o caso aconteceu, todo mundo tinha medo de beber Coca-Cola em garrafa de vidro. Para eliminar esses temores, a embalagem deste produto passou a ser enlatada, porque uma vez que a lata é aberta, é difícil restaurá-la. É fácil de saber se uma lata foi aberta. Período do processo criminal para esses assassinatos em série no Japão em 1977 foi de 15 anos. O caso não pôde ser resolvido durante aqueles 15 anos. Mesmo que o verdadeiro criminoso fosse encontrado, ele não poderia ser condenado. O caso não foi resolvido dentro deste tempo. Até agora, o assassino não foi encontrado. Assim, este caso tornou-se um dos 3 mais lembrados casos na história japonesa.